A história da Idade Média atrai muitas pessoas. Sem computadores, sem escritórios e sem propagandas a cada esquina, apenas a romantização e as cruzadas, ar puro e uma vida social tranquila. Bom, pelo menos é isso que pensamos. Mas e se você, um amante da Idade Média, realmente voltasse àquela época? Esse passeio ao passado acontecerá nos próximos minutos, então não mude de canal. Vamos começar com um pouco de contexto histórico. O início da Idade Média é considerado a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. e o fim, a queda de Bizâncio e o início da Era do Renascimento, por volta de 1500 d.C. Durante 1000 anos o planeta estava agitado, a América estava sendo descoberta, os cruzados conquistavam Jerusalém, os vikings invadiam a Europa e a peste negra assolava a todos. Normalmente vídeos como este afirmam que a vida era boa apenas para a aristocracia, mostrando a vida de um nobre. Mas vamos seguir um caminho diferente. Suponha que você seja um típico cavaleiro inglês da época das cruzadas, que deveria viver feliz e contente. Nesse caso, seu dia começaria por volta das 5 da manhã, com o café da manhã e treinos exaustivos, porque se você é um cavaleiro respeitável, deve praticamente dormir completamente equipado, e a armadura, vamos lembrar, pesa de 30 a 50 quilos. Não são as brincadeiras com armaduras de malha nos festivais de cosplay. É uma armadura completa de um soldado moderno, que mal chega a 30 quilos, sendo a maior parte dela transportada em uma mochila. Os cavaleiros não podiam se gabar desse conforto, e até mesmo suas extremidades estavam fechadas. A revista Royal Society realizou um experimento, vestindo pessoas com armaduras de cavaleiros, e mesmo em esteiras ergométricas, uma simples caminhada exigia 2,5 vezes mais energia. Durante a corrida, o gasto energético aumentava ainda mais. Isso significa que, ao observar imagens de cavaleiros na internet e sonhar em se tornar um, prepare-se para que cada movimento seja pelo menos 2 vezes mais difícil. E se você é um cavaleiro respeitável, não se esqueça da espada. Há um mito comum de que elas pesavam algo em torno de 18 quilos, mas na realidade, segundo um especialista britânico em armas, a maioria das espadas de combate raramente ultrapassava 2 quilos. Isso faz sentido, pois o treinamento em esgrima começava na infância e uma criança não conseguiria manejar um monstro de 20 quilos. Quanto aos filhos, se você é um cavaleiro, quase certamente terá um escudeiro, que será de grande ajuda com o equipamento. O fiel rapazinho mal pode esperar para crescer e se tornar um cavaleiro. Claro, desde que seja de nobre linhagem. Os plebeus serviam como escudeiros pelo resto da vida, recebendo raramente, em casos excepcionais, o direito à investidura. Após lidar com as questões domésticas, treinamos com a ajuda do escudeiro, nos vestimos e pensamos sobre a jornada dos cruzados. Nem todos os plebeus aspiravam a isso. Ser cavaleiro é uma posição que precisa ser obtida, e aqui existe uma cruel hierarquia. Para uma campanha, não podemos ir sozinhos. Precisamos aguardar o comando do Papa Romano, e mesmo se ele existir, precisamos de permissão, pois somos vassalos típicos. Então vestimos toda a nossa armadura, montamos a cavalo junto com nosso escudeiro e partimos para o senhor feudal em busca de aprovação. A campanha dura pelo menos 1 ano, e nem todo senhor ficará feliz em nos perder por tanto tempo. Felizmente, os cristãos viam as cruzadas como obrigatórias, e as permissões eram concedidas em 99% dos casos. Mas mesmo assim, ainda não somos cruzados. Claro, precisamos ir à igreja para receber a comunhão antes de partirmos para o exterior. Lá, seremos examinados por nossos pecados e questionados sobre nossas finanças, porque, afinal, é importante. Pois durante 3 anos, precisaremos comer algo, e se nossa família ficar em casa enquanto o provedor estiver em campanha, ela precisará sobreviver. Mas não se preocupe, nós somos cavaleiros nobres, e nossos pecados serão perdoados pela igreja. Até mesmo o dinheiro não é um problema. A igreja cuidava de suas guerras. Existia o chamado dízimo de Saladino, onde 10% da renda de cada europeu era destinado a financiar os cruzados, sob a ameaça de excomunhão. E isso, naquela época, era uma sentença de morte. Havia exceções, quando as pessoas vendiam suas propriedades para ir às cruzadas, mas seremos cavaleiros sortudos com dinheiro. E como bônus final, a igreja protegerá nossa família durante a campanha. Isso significa que nenhum usurário ousará perturbar nossa esposa com dívidas enquanto estivermos em campanha. Se nossa casa for saqueada, a igreja virará a cidade de cabeça para baixo para encontrar o culpado. Os rapazes fizeram de tudo para que o cavaleiro se concentrasse apenas em Jerusalém. Então,
Depois de uma consulta e muitas preces, recebemos a comunhão e nos tornamos cruzados. Agora, temos todo o direito de usar a cruz branca em nossas roupas, e até o último maldito fará uma reverência respeitosa de todo o coração. E em seguida, nos aguarda a rotina de sempre, de nossa confortável mansão em Manchester até Jerusalém, 5.000 quilômetros de distância. Existem várias opções: atravessar o Canal da Mancha e seguir para a Itália para embarcar em navios, ou simplesmente partir de navio. Aqui surgem os primeiros problemas, mesmo com o apoio financeiro da igreja. Às vezes, era necessário pagar a mais por um lugar adequado, mas isso não é um problema. O problema está em Jerusalém e na Idade Média. Em primeiro lugar, a Europa unida não era tão unida assim. França e Inglaterra competiam pelo domínio na Normandia e, por causa disso, na Terceira Cruzada, não marcharam juntas, mas cada uma por si só. E o famoso Frederico Barbarossa até morreu no caminho. No final, em vez de 10.000 alemães armados até os dentes chegarem às terras de Saladino, apenas 1/10 disso conseguiu. Situações semelhantes foram observadas nos primeiros cruzados. Muitas vezes, ainda no caminho, aliados entravam em batalhas diretas uns com os outros, como Rus ou cristãos, que os católicos também consideravam inimigos. Então, é bastante possível que a história do nosso imaginário cruzado inglês terminasse na espada de algum rebelde grego. Além disso, no caminho, eles encontravam a adorável malária, uma doença terrível que ainda ceifa milhões de vidas por ano. Imagine qual seria a taxa de mortalidade entre os pobres cruzados, o filho de Frederico Barbarossa, o Duque Frederico, e até mesmo aqueles que chegaram a Antioquia foram derrubados pela malária, assim como cada 10º cruzado. A ração escassa, as frutas secas constantes e a dieta monótona levavam a outra terrível doença, o escorbuto. Durante a campanha, quase morreram devido a ela. O lendário Ricardo Coração de Leão, sem cabelos e unhas, teve uma experiência ainda mais difícil para os cavaleiros comuns como o nosso. Há um caso conhecido de 1098, quando os cruzados, após tomarem uma fortaleza moura na Síria, recorreram ao canibalismo. Quanto às coisas banais como disenteria, nem vamos mencionar. Há o caso revelador do rei francês Louis XVI, cujas calças foram tão desgastadas que simplesmente cortaram a parte traseira. Mas mesmo se nosso cruzado mudasse para todo o combate no deserto da Arábia, era extenuante. Lembra do peso da nossa armadura? Agora imagine que faz 40 graus lá fora, e em volta está o inimigo mais aterrorizante. Pessoas que seguem uma religião diferente e sem nenhum dos direitos humanos de Genebra. A vida não valia nada. As pessoas eram queimadas com óleo, torturadas e mortas da maneira mais cruel. Até hoje, os historiadores não conseguem concordar com o número de vítimas das cruzadas, mas mesmo das campanhas completamente bem-sucedidas, apenas 2/3 dos cruzados voltavam para casa no melhor dos casos, e no pior, como na Segunda Cruzada, os exércitos europeus foram quase completamente derrotados. Portanto, as chances de nosso cruzado voltar para casa eram, na melhor das hipóteses, de 30%, e após o retorno, era necessário um longo tempo para recuperar a mente e o corpo, e não havia troféus valiosos. As relíquias sagradas eram entregues à igreja, e os turcos tinham algo mais valioso. Entre outros sarracenos, a igreja frequentemente interrompia a ajuda financeira, e sobreviver era uma questão de se virar sozinho. Mas há boas notícias. O cruzado que voltava para casa trazia glória à sua família, e até a próxima geração ostentava o título com orgulho, o que ajudava a conseguir emprego ou organizar um casamento lucrativo. Portanto, toda vez que sonhar em se tornar um cruzado, não pense apenas na romantização, mas nos cheiros na tenda onde todos ao redor, vi ruivos na Europa e metade sofre de malária, disenteria e outras alegrias da vida. Adicione a isso uma pequena chance de chegar em casa e pergunte a si mesmo: talvez seja melhor assistir a este vídeo no YouTube em 2024, sentado em um confortável apartamento, ou o caminho do cavaleiro ainda é mais atraente? Deixe-nos saber nos comentários e até breve, amigos.